Saudações afrodisíacas, eu sou Draco Vanilla e hoje a gente vai falar do método histórico, não, do materialismo histórico dialético. Que vem a ser isso? É um método inventado por Marx e Engels de compreensão da realidade, que pega conceitos que já existem, que já existiam, né? O, 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 ma- o materialismo, a dialética e a historicidade, né? O materialismo é a, a análise da realidade concreta em oposição ao idealismo, que é o cara ver uma verdade e falar que aquilo é verdade para todos os tempos e todas as eras, sempre existiu aquilo ali, né? A historicidade, que é a, a proposta de que não existe nada que aconteça no vazio e que em todos em houve todo um processo histórico para que alguma coisa aconteça. Então, teve um processo histórico para esse controle de videogame existir? Teve um processo histórico para para o para que exista o Estado? Sim. Para que exista as leis? Sim. Para que exista esse vídeo no YouTube? Sim, né? Para tudo há uma razão histórica, né? Que é uma quantidade de motivos que se acumularam ao longo da história. E o dialética, né? O conceito da dialética, que é a dialética de Hegel, que é o que? Você pega uma síntese, você questiona essa síntese com uma antítese, e com essa antítese você e com essa tese e essa antítese você cria uma síntese. Isso que é o materialismo histórico dialético. A junção dessas coisas. Ah, Marx, ao estudar a história com esse método, chegou à conclusão de que a, a história. Há duas conclusões principais.
a história até aquele momento tem sido, e até agora, inclusive, tem sido a história da luta de classes. Por quê? Porque toda vez que mudou alguma coisa foi porque uma classe que era é, possuidora de menos direitos sobrepujou uma classe que era detentora de privilégios, né? Hum, Ou seja, por que que caiu o feudalismo, por exemplo? Ora, o feudalismo caiu porque o rei ali da França, dando um exemplo aqui muito claro, cai. O rei da França ali era detentor dos privilégios, né? E a burguesia não. A nobreza e o clero, né? O, o clero, o primeiro estado, a nobreza, o segundo estado, né? E os burgueses que seriam o terceiro estado, né? O clero e a nobreza possuíam mais poderes, pagavam menos impostos, é, a população é, é, o, o- eles pagavam menos imposto que os burgueses. Na verdade, eles não pagavam impostos e os burgueses é que pagavam tudo. Aí, os burgueses, eles cooptaram os camponeses, que era um pessoal mais fudido que eles ainda, para falar, ó, vamos lutar junto contra ah, esse clero e essa nobreza, porque aí a gente vai todo mundo se dar bem. Aí foi lá, aconteceu o que aconteceu na Revolução Burguesa, na Revolução Burguesa, sim, mas na Revolução Francesa que eu queria dizer. Foi lá e aconteceu o que aconteceu na Revolução Francesa. Cabeças rolaram e a nobreza acabou. Quem que entrou no lugar da nobreza? O, 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 da nobreza aqui, acabou. Quem que entrou no lugar da nobreza? A burguesia. E aí, eles passaram a oprimir os trabalhadores, que é a classe operária, que é a classe ah, proletária, né? A classe proletária, qual que é a missão agora geracional da classe proletária? Subjugar a classe burguesa para
que não exista mais uma sociedade de classes. A luta de classes só vai acabar quando os burgueses caírem. Porque aí é trabalhador no topo. Não tem nada abaixo eh, nessa escala nessa escala de gente que explora a gente, que explora a gente, que explora a gente, que explora a gente, não tem nada, não tem ninguém sendo explorado pelo trabalhador. Não tem ninguém sendo explorado pelo trabalhador. Então, quando o trabalhador, a classe proletária, tomar o poder, essa luta de classes acaba. E isso tem que ser feito. Aí não é mais Marx, né? Aí é Lenin, por meio de uma revolução, né? Tal qual aconteceu na Revolução Burguesa. Revolução Burguesa. Tal qual aconteceu na Revolução Francesa, né? Só que dessa vez uma revolução proletária dos trabalhadores. Essa é a primeira conclusão, né? A segunda conclusão do marxismo é a conclusão de que a, a que na verdade não é nenhuma conclusão, é basicamente uma do método histórico dialético, né? Uma conclusão da historicidade, né? Do, do conceito específico de historicidade, que é a, a existência de uma infraestrutura que é a base material da sociedade, que é o quê? São as relações de produção e é isso, são as relações de produção, né? As relações de trabalho. E tem a a superestrutura que é como você vai resguardar esse modo com que as esse modo com que com puta que pariu, não consigo falar. Esse modo com que as relações de produção são estabelecidas e reproduzidas, né? Cada modo de produção requer um modo de reprodução. E o modo de reprodução do modo de produção é o que? É o Estado, são as leis. O Estado burguês serve, assim como
o Estado feudal servia aos interesses do clero e da nobreza, o Estado burguês serve para resguardar os interesses da burguesia e o Estado, um futuro Estado proletário, que é o que se quer alcançar com a, 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 com a é, com a com a revolução, com uma futura revolução, né? É o, um estado para de transição, né? É um estado que transicionará, né, para uma sociedade sem estado, né? É um estado socialista, que é um estado que vai coletivizar as as terras, o e as fábricas para que no futuro possa se ter uma 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 abolição, uma superação, melhor dizendo, da necessidade de um Estado, porque não tem mais classe. Não tem mais classe, não tem mais burguês, não tem mais nobre, só tem trabalhador. Então você não precisa de um Estado para garantir os interesses dos trabalhadores. Se a burguesia for extinta como classe, assim como a nobreza foi, né? Então é isso. É isso, então. Não, basicamente é isso. É só isso. É só isso, o método histórico dialético, né, do materialismo histórico dialético. Passei bem por cima, né? Vai ver que tem alguma coisa que eu esqueci de falar e vai ver que tem alguma coisa que eu não falei muito bem porque eu me enrolo para falar, né? Mas é isso. Se vocês curtiram, deixem um like, adicione o vídeo aos seus favoritos. Não existe mais isso, né? Não existe mais adicionar os favoritos. Bom, deixa o like e inscrevam-se no canal para não perder as novidades. Valeu, falou, fui e que Afrodite abençoe a todos nós.